Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Agora pelo horário de Brasília, são 14 horas e 15 minutos. Vamos conferir agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta terça-feira que seu país deve aceitar que não se tornará membro da OTAN, que é liderada pelos Estados Unidos, e tem sido uma preocupação crucial usada por Moscou para justificar a invasão militar. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, admitiu que seu país não deve ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte. Um dos motivos que motivou a invasão russa ao território ucraniano é a possível entrada de Kiev na OTAN. O pronunciamento de Zelensky ocorreu durante uma videoconferência com oficiais militares, na qual o presidente explicou que a Ucrânia ouvia há anos que as portas estavam abertas, mas também ouvia que não poderia participar da aliança liderada pelos Estados Unidos. Além da triste realidade de mortes e destruição, a guerra que a Ucrânia vive já aponta uma recessão econômica nunca vista. E o FMI alerta que o impacto deve afetar a segurança alimentar global. O governo ucraniano continua funcional, o sistema bancário estável e a dívida viável no curto prazo, mas a guerra provocada pela Rússia mergulha a Ucrânia em uma recessão sem precedentes. A avaliação é do Fundo Monetário Internacional. Segundo o FMI, o produto interno bruto ucraniano vai se contrair cerca de 10% este ano, assumindo uma resolução rápida do conflito. O PIB é a soma de tudo que é produzido na economia. Se o conflito continuar com base no histórico de guerras passadas no Líbano, no Iraque e na Síria, o PIB da Ucrânia pode cair de 25% a 35%. Por enquanto, a sustentabilidade da dívida ucraniana não parece estar ameaçada. O conflito também coloca a segurança alimentar global em risco, alertou o FMI. Em suas quase 3 semanas de duração, os preços da energia e das matérias-primas, inclusive agrícolas, dispararam. Para uma commodity agrícola como o trigo, os efeitos podem ser ainda mais dramáticos, afirma o fundo. As perturbações na temporada agrícola podem prejudicar as exportações, bem como o crescimento e comprometer a segurança alimentar do mundo. Isso ocorre porque a Ucrânia, o celeiro da Europa, e a Rússia estão entre os maiores exportadores de trigo do mundo. Os dois representam em torno de 1/3 do comércio mundial desse cereal. Quanto mais durar a guerra, mais as exportações ficarão comprometidas, com impacto nas reservas atuais e futuras. A União Europeia adotou mais um pacote de sanções contra a Rússia com o objetivo de frear a capacidade de Vladimir Putin de financiar a guerra. A União Europeia aprovou o 4º pacote de sanções econômicas contra a Rússia em retaliação à invasão da Ucrânia em setores de energia, aço e defesa. Foram proibidos investimentos em exportações de bens de luxo e importações de produtos siderúrgicos russos. Uma medida atinge as principais petrolíferas do país. Ativos de líderes empresariais que apoiam o Estado russo também foram afetados. No Twitter, a presidente da comissão, Ursula von der Leyen, disse que as sanções prejudicarão ainda mais a capacidade de Putin de financiar essa guerra injustificada e que a União Europeia e seus parceiros manterão a pressão sobre o Kremlin até que ele pare a invasão da Ucrânia. Estima-se que o veto das importações de aço da Rússia afete mais de 3,5 bilhões de dólares em produtos, segundo a Comissão Europeia. O Bloco Europeu, ao lado de outros integrantes da Organização Mundial do Comércio, também avisaram que vão aderir a uma declaração multilateral que suspende os benefícios obtidos pela Rússia como membro da OMC. As últimas sanções seguem 3 rodadas de medidas punitivas que incluíram o congelamento de ativos do Banco Central da Rússia e a exclusão do sistema bancário SWIFT de alguns russos e bielorrussos. Nas últimas sanções, que aconteceram em 3 rodadas de medidas punitivas, incluíram o congelamento de ativos do Banco Central da Rússia e a exclusão do sistema bancário SWIFT de alguns russos e bielorrussos. Para ajudar a aliviar as preocupações com a oferta global do petróleo motivada de início pela pandemia de Covid-19 e agora intensificada pela Rússia, o Brasil promete aumentar sua produção de petróleo. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, respondeu na última quinta-feira a um pedido da secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm, que durante uma videoconferência abordou a importância de o Brasil expandir sua produção de petróleo bruto.
Ela me perguntou se o Brasil poderia fazer parte desse esforço, e eu falei, claro que pode, disse Albuquerque. O Ministério de Minas e Energia não especificou o quanto o Brasil pretende aumentar sua produção. O país está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo, com aproximadamente 3 milhões de barris por dia, depois de atingir quase $140 em 7 de março, beirando seu máximo histórico. O barril do Brent fechou nesta segunda-feira em baixa, a $106, com o mercado atento a qualquer possível avanço diplomático no conflito ucraniano. O governo americano está procurando maneiras de aliviar a pressão sobre os preços do petróleo causada pela pandemia e pela guerra desencadeada pela Rússia, um grande produtor de petróleo. Em 8 de março, o presidente americano Joe Biden anunciou a proibição completa e imediata das importações de petróleo, gás natural e carvão da Rússia, como sanção pela invasão à Ucrânia. E ainda falando do segmento energético aqui no Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, decidiu nesta terça-feira que o novo empréstimo ao setor elétrico para cobrir os custos da crise energética do ano passado será de até 10 bilhões e meio de reais, dividido em duas partes. O dinheiro será captado em bancos públicos e privados. O financiamento com cobrança de juros será pago pelos consumidores de energia através de um novo encargo aplicado à conta de luz a partir de 2023. A primeira parte do empréstimo foi regulamentada hoje e será de até 5 bilhões e 300 milhões de reais à vista. Já o restante será para cobrir parte do custo da contratação emergencial de energia, realizada em leilão simplificado no ano passado e com fornecimento a partir de 1º de maio. O calendário do abono salarial PIS/PASEP foi retomado hoje, com a liberação do pagamento para quase 2 milhões de trabalhadores. Uma pausa de 19 dias, o calendário de pagamento do PIS/PASEP volta para beneficiar os nascidos em julho, como é o caso do PIS, e quem tem inscrição com final 6 no PASEP. Mais de 1.900.000 trabalhadores vão receber o abono nesse lote. E dessa vez, a Caixa Econômica vai pagar mais de 1.746.000 inscritos do PIS, com um total de 1,5 bilhão em recursos. Já pelo Banco do Brasil, vão ser pagos 224.226 abonos do PASEP, num total de 246 milhões de reais. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, no total o benefício deve ser pago a 22 milhões de trabalhadores, no valor de 21 bilhões de reais até 31 de março. E para ter direito ao benefício, é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada no mínimo por 30 dias em 2020 e recebido no máximo até 2 salários mínimos. Vamos mudar de assunto e falar de meio ambiente. O pangolim é um mamífero encontrado na Ásia e África que apresenta grande risco de extinção em razão da caça ilegal. Na Libéria, os defensores dos animais correm contra o tempo para proteger a espécie dos traficantes. Essa bolinha cheia de escamas tem apenas 3 meses. Guardas florestais resgataram esse pangolim de caçadores ilegais e trouxeram o animal para este abrigo de vida selvagem na Libéria. O cuidador Junior Dé acompanha o filhote pelo bosque pelo menos 2 vezes por dia para uma refeição especial, formigas. Naturalmente, o pangolim não tem nenhum predador, exceto os humanos, porque quando ele fica com medo, o pangolim rola para dentro de uma bola. Assim, enrolar em uma bola realmente o salvaria, mas também tornaria mais fácil para um humano pegá-lo e fazer qualquer coisa com ele. Os pangolins são uma espécie ameaçada de extinção e em 2020 ganharam noticiário pela possibilidade de serem um animal intermediário para os humanos do novo coronavírus. Na Libéria, eles são caçados pela carne e os traficantes exportam as escamas para a Ásia, onde são usadas em alguns locais pela medicina tradicional, com benefícios ainda não comprovados pela ciência. Essa pequena mistura de tamanduá com tatu não se dá bem em cativeiro. O abrigo Libaça liberou cerca de 40 pangolins na floresta desde 2017, mas vários morreram de estresse. Eles são retirados do ambiente, espancados, presos, chutados, passam fome e são muito maltratados pelos caçadores e depois vêm para cá. Apesar de cuidarmos muito bem deles, este ainda não é o seu lar. Os pangolins são muito sensíveis. Eu sinto que eles não só adoecem, eles adoecem e morrem. O governo prometeu que iria acabar com o consumo e o tráfico de pangolins em 2014, mas é uma promessa difícil de cumprir.
A Libéria ainda se recupera de 2 guerras civis e uma epidemia de ebola. E as florestas cobrem mais de 40% do território. Quando o governo está dizendo que não podemos caçar, eles têm que abrir alguma forma para que nós possamos conseguir outro emprego e sustentar nossa casa. A mensagem está chegando a todos. Realizamos muitas oficinas para aumentar a conscientização, mas as pessoas são tão teimosas que sempre haverá infratores da lei para fazermos outro trabalho. A Brigada Florestal tem como alvo os vendedores, na esperança de dissuadir os caçadores ilegais. Em outubro, um homem foi condenado pela primeira vez pela venda ilegal de pangolins. Mas é uma batalha difícil até que os pequenos animais escamosos fiquem a salvo. Bem, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Boa tarde, um grande abraço e até a próxima.